Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa mídia residência. Está chegando para vocês o NetSport edição número 3, alô 96 acessos, o NetSport número 2, quase 100. Só temos a agradecer a vocês aí que nos ajudam, colaboram a gente. A nossa plateia maravilhosa também. Dá uma salva de palmas aí, a nossa plateia. Muito obrigado, a gente fica até emocionado, não dá até vontade de chorar diante das câmeras, mas vou me controlar minha emoção e dar uma boa tarde a você. Boa tarde. Boa tarde, Alex. Boa tarde, bom dia ou boa noite para vocês que estão assistindo a gente. Muito obrigado mesmo aí pelos acessos. A plateia tá alta, hein? Tem muita gente aí. Muita gente acompanhando a gente aqui ao vivo. E você que está também na sua casa aí, muito obrigado. Alan, qual é o nosso primeiro assunto? Tenta adivinhar. Rapaz, é difícil, eu acho que você vai ser meio... Olimpíadas. Você recebeu algum poder aí, cara? Direção? O além? Foi o ponto. O ponto mágico. Olimpíada 2012. Se encerrou nesse domingo, cerimônia de encerramento, teve a participação do Taio Cruz, Jesse J, Gari, Pelé, Seu Jorge. O que tu acha da cerimônia de encerramento? Achei uma belíssima cerimônia, não sou um dos profundos admiradores desse tipo de arte, mas a gente tem que saber reconhecer. Em relação ao Brasil, a única coisa negativa que eu vi foi a participação de uma cantora, e na participação dela ela faz uma homenagem a Iemanjá. Queria só deixar bem claro que eu sou terminantemente contra qualquer tipo de manifestação religiosa dentro do esporte. Eu também acho que foi um equívoco, porque o Brasil também é um país laico e tem uma homenagem apenas a uma entidade, nós não acho certo, mas... Muito bem observado. Se o Brasil tivesse uma única religião, aí a gente não poderia nem achar tão ruim, mas isso aí que você falou define bem nosso nível de liberdade, né? Muito bem, Alan, o Brasil teve a melhor participação em número de medalhas da Olimpíada. Dá para comemorar esse rendimento ou você acha que não? Olha, Alex, eu acho irreal devido àquela historinha, né, que já é bem batida, em que na penúltima Olimpíada os Estados Unidos medalhou mais do que a China. No entanto, a China teve o maior número de medalhas de ouro. Um jornal americano, que por sinal já tinha a tradição de dar mais crédito a quem medalha mais, divulgou que os Estados Unidos havia sido o melhor país durante os Jogos. Por conta do número total de medalhas. Exatamente. No entanto, se a gente for trazer esse tipo de análise, tentar trazer para o nosso lado aqui, né, do Brasil, é isso que o COB está tentando fazer, está tentando iludir o brasileiro, falando que foi a melhor participação em números de medalhas. E em relação a isso, a gente só vê que é uma farsa, né? Porque na realidade o que aconteceu foi que o Brasil ficou 3 medalhas atrás da sua melhor participação e ficou em 22º ou 23º, se não estiver enganado. Em relação à medalha de ouro, a melhor participação do Brasil foi em Atenas com 5 medalhas de ouro. O Brasil dessa vez teve 3 medalhas de ouro, a 22ª colocação. Em primeiro lugar, Estados Unidos, em segundo, a China. Em terceiro lugar, a Grã-Bretanha, com 29 medalhas de ouro. O Brasil teve investimento para essas Olimpíadas de perto de 2 bilhões de reais. Enquanto que a Grã-Bretanha, o país sede, a nação sede, digamos assim, teve um investimento próximo de 800 milhões. Então, o que a gente pode falar sobre esse assunto é muito baseado no que a gente observa em relação à estrutura, em relação à qualidade técnica dos profissionais, não só os técnicos dos atletas, como presidente de federação, presidente de confederação, pessoas que estão com o poder de direcionar a verba que chega, porque não é possível que um país como o Brasil, continental, não tenha mão de obra e não tenha recursos para trazer um resultado melhor, né, ao final de uma Olimpíada. Bem, o Brasil, que o COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, está planejando aí para Rio 2016 a 10ª posição, pelo menos entre os 10 primeiros. Você acha que é possível o Brasil alcançar essa posição em Rio de 2016? Olha, eu acho que sim. Eu acho que os atletas que encerraram esse ciclo olímpico atual devem tomar cuidado com o overtraining, devem se cuidar e, após o período de descanso, né, de recuperação, devem sim
voltar a sonhar com a medalha olímpica, com ouro. O Brasil poderia investir mais em esportes individuais, principalmente nas lutas, que tem muitas categorias. O Brasil poderia medalhar bastante, até porque os julgamentos em algumas dessas modalidades são subjetivos. Então, eu acho que sim, o Brasil pode sonhar. Agora, a gente tem que saber se o dinheiro que existe em grande quantidade, não for bem aplicado, vai ser bem aplicado, e se a mão de obra vai conseguir dar conta, né? Se o Brasil também vai conseguir descobrir novos talentos. Muito bem, a gente também queria parabenizar os medalhistas brasileiros e algumas medalhas. A Anne Martin no pentatlo, que é um esporte pouco conhecido no Brasil. A medalhista de ouro, Sara Menezes, Arthur Zanetti, vôlei feminino. Parabéns aos medalhistas brasileiros. Em relação a isso, tem uma polêmica. Bomba. Bombástica. Bom, eu penso que o Brasil ele poderia aproveitar muito do alistamento militar e fazer com que as pessoas que viessem a participar desse processo de seleção, que fossem se efetivar no exército, tivessem sempre um esporte a praticar. Por exemplo, você pode maximizar uma nova geração de atletas olímpicos se você começar a pegar esses garotos e colocar esses garotos no exército. Por que não? Eles vão ter salário, aí você colocaria esses garotos para exercerem atribuições voltadas ao esporte, e quem sabe eles depois do esporte não seguem carreira. Acho que seria ótimo para o Brasil isso. Afinal de contas, eles receberiam remuneração pelo seu trabalho, que seria o esporte. Exatamente, a gente vê muito garoto que fica com trabalhos bem próximos do ócio, de trabalhos ociosos, e que nunca trabalharam na vida antes de servir ao exército e não vão querer seguir a carreira militar. Acho que o Brasil poderia sim enxergar dessa forma aí. Fica aí a sugestão. Preparar grandes atletas. Muito bem, uma participação agora dos nossos internautas aqui, que sempre colaboram com a gente, com perguntas. A nossa primeira pergunta aqui é no nosso Twitter, nosso Facebook, você já conhece também, Alex Mel do Twitter, @AlexCarioca com K. A nossa primeira pergunta vem da Amanda, @AmandaL Paz. Ela pergunta o seguinte: quem é o melhor e mais bonito jogador do Brasil? Tem vários jogadores. Tá virando moda isso, né? Tudo começou com o Kevin, hétero. E a gente posso dar uma lista aqui pra você, Alex. Aliás, respondendo a Amanda. Fala 3 pelo menos. Só 3: Neymar, Obina e Rogério Ceni. Maravilha, aí modelos brasileiros que estão dentro de campo, dentro de gramado, desfilando. O Obina e o Neymar. Obina pelo rosto belíssimo, o Neymar pelo cabelo belíssimo e o Rogério Ceni pela ótima forma física. Muito bem. Segunda pergunta da Amanda também, @AmandaL Paz. Valeu, Amanda. Ela pergunta o seguinte: vocês acham que podemos esperar que o Brasil faça uma ótima abertura nos próximos Jogos Olímpicos, assim como foi em Londres? Com certeza. O Brasil é um país que emana arte, é um país que tem grandes gênios aí, é um país que tem um poder econômico para realizar uma festa cara, que é o que vai acabar acontecendo. Inclusive, na minha opinião, vai ser uma festa super faturada, como todas as obras que o Brasil está projetando aí para esses jogos que vão começar a partir de 2014. Mas, poxa, com certeza assim, vai ser uma belíssima festa com requintes carnavalescos. Com certeza. Ela fala também a respeito da seleção brasileira de futebol. Para mim, o Mano Menezes deveria ter sido demitido. Afinal de contas, o Brasil está fazendo um péssimo papel, está em 13º lugar no ranking da FIFA, que é a pior colocação do Brasil na sua história. Muito bem, tem mais perguntas aqui também chegando agora no Facebook. A Mib Sanlisa, ela pergunta o seguinte, a pergunta muito interessante: posso ficar rica se for enfermeira na área do esporte? Bom, na área do esporte muitas pessoas podem ficar ricas. E em relação ao pessoal que trabalha na área de enfermagem, tem a parte de ambulatórios durante os jogos, por exemplo. Tem a parte de doping, de análise, essas coisas que os enfermeiros devem trabalhar, devem atuar. Também tem a questão das emergências, né, que possam surgir dentro dos estádios, dentro das arenas. Também tem a questão de a oportunidade dela poder também trabalhar em um grupo multiprofissional de um clube de futebol de ponta. Enfim, tem várias formas que ela pode ganhar dinheiro.
e algumas em grande quantia, mas Quem milionário. Quem sabe ser milionário, não? Não sei. Fica difícil. Nós estamos torcendo para você, Vitor. Outra pergunta agora também no Facebook chega aqui é o Daniel Vitor. E já pegando também uma canja aqui do que ele pergunta, ele está falando sobre os campeonatos europeus, ele faz a seguinte pergunta: quais são suas expectativas para os campeonatos europeus e se o Paris Saint-Germain tem chance de chegar pelo menos nas semifinais da UEFA Champions League? Bom, Daniel, eu acho que o Paris Saint-Germain, ele é um time que, como os outros que estão vivendo essa farra do dinheiro árabe ou de país emergente, vamos dizer assim, ele tem tudo para ser campeão nas próximas temporadas. Nessa eu não acredito que ele chegue não na semifinal da Champions League, que seria muito bom. Eu creio que não, porque o time ainda está sendo montado. Eu estou falando isso com base no histórico de outros times, porque eu ainda não vi esse time jogar. Creio que a gente só vai conseguir observar o desenho tático dele durante o campeonato francês. O francês, acho que vai ser conquistado pelo Paris Saint-Germain, mas a Champions League não. Pelo baixo nível do campeonato. Detalhe do PSG é que tem um grande número de brasileiros. Parece que a linha de defesa, a primeira linha, tem três brasileiros de 4. E a gente vê que isso não deu muito certo em alguns outros clubes. Por exemplo, o Barcelona teve uma época que tinha muitos holandeses e não alcançou um sucesso tão grande quanto tem hoje em dia, por exemplo. E o Inter, a Internacional de Milão, também já teve uma fase que tinha muitos argentinos, se não estou enganado. Também não alcançou um grande sucesso depois que o Mourinho chegou, que soube dosar melhor. Muito bem, temos aí também o início do campeonato inglês, com o Van Persie indo para o Manchester United, favoritos para você no campeonato inglês? Bom, vou tentar fazer o seguinte, Alex, como o nosso tempo é curto, vou só dar alguns destaques em relação aos campeonatos e conforme for passando a gente vai complementando os próximos programas. Coincidentemente, meu destaque era justamente Van Persie e Rooney. Acho que vão sair muitos gols, mas o entrosamento vai demorar um pouquinho, que é uma coisa natural. Mas gols, eu creio que vão sair aos montes. E aproveitando ainda no Manchester, queria destacar aqui o Sir Alex Ferguson, que está há mais de 20 anos no cargo e deve ter um staffing muito bom. Isso é um plágio que eu estou fazendo do Rodrigo Bueno, do Fox Sports, que fez essa observação muito interessante. Ele deve ter muitos funcionários que fazem com que o time se mantenha sempre moderno, seguindo as tendências de marcação, de ataque, enfim. Parabéns para o Manchester United e toda a sua equipe. Então, favorito para você Manchester United, acho que o Manchester City também, os dois times de Manchester são favoritos ao inglês. Campeonato espanhol também, Barcelona e Real Madrid, concorrendo como sempre aí. Atual campeão Real Madrid. Campeonato italiano, algum destaque do campeonato italiano. O Milan sem suas grandes estrelas, perdendo muitos jogadores. A Juventus favorito. O meu destaque do espanhol vai para o Cristiano Ronaldo, que eu acho que é um grande jogador. Ele vem sempre conquistando títulos aos montes, onde passa. E minha dúvida é o Kaká. Eu acho mais saudável para o Kaká sair do Real Madrid, porque eu creio que o Ozil continuará dificultando sua entrada no time principal. E na Itália, a minha torcida vai para o Lúcio. Creio que o Lúcio ainda tem nível de estar frequentando. Acabou de se transferir para atual campeão, Juventus. Acabou de se transferir. Para mim, o Lúcio tem totais condições de voltar à seleção. E eu creio que o Lúcio, ao lado do Thiago Silva, seria uma primeira opção ideal. E sempre de olho no Dedé, eu descartaria o Davi Luiz e qualquer outro zagueiro em relação à briga por titularidade. Aí fica esse é o meu destaque do italiano. Observar o Lúcio para ver se ele tem condição de voltar para a seleção. Muito bem. Vamos agora aos sites aqui, nós sempre fazemos isso nos programas. O site mais acessado de esporte no Brasil, a ESPN, tem uma entrevista com Aldo Rebelo, que é o ministro de esporte. Vai entrevistar lá, se eu não me engano, hoje à noite, dia 18 de agosto. A entrevista com o Juca Kfouri. E do site do Globoesporte.com, falando sobre o Corinthians e o Campeonato Brasileiro. Joe Jones, que não quer lutar contra o Lyoto Machida, acho que é uma luta que ninguém vai querer ver, dando também um destaque para Atlético Mineiro e Botafogo. A classificação do Brasileirão: os 5 primeiros são Atlético Mineiro, Fluminense, Vasco, Grêmio, Internacional, e por enquanto na zona de rebaixamento Bahia, Sport, Atlético Goianiense e Figueirense. Há algum destaque sobre o Brasileirão? Não, o Brasileirão, só achei muito interessante o jogo do Vasco, que foi muito bom, e também o do Santos. No jogo do Santos foram 2 jogadores expulsos, um de cada time,
e o jogo ficou com muito menos contatos violentos, Jogo com muito aberto. mais habilidade, com muito mais E aí criatividade. quem acabou ganhando? Os meninos da Vila. E Neymar de fica volta. só uma observação aí pra gente discutir nos próximos programas, se o ser humano no futebol já superou as dimensões de campo, as dimensões de velocidade, que futebol a gente sabe que é um esporte muito antigo, de repente uma modernização em alguns pontos do futebol, mas a gente discute depois. Muito bem, chegou agora o nosso momento da homenagem. Aquele momento sempre esperado por vocês aí. Homenageada na semana passada foi a Cláudia Tayana, mas vamos ficar devendo a foto dela, né, nesse programa. Mas não se engane, porque você vai aparecer aqui Vai ainda. aparecer, Cláudio. E vamos agora homenagear a nossa semana famosa, né? Bom, famoso, pra mim, é o Lúcio de Castro, o homenageado, porque tem trabalhos ótimos na ESPN, premiações recentes, sempre com matérias e materiais que ele produz relacionados à sociedade, à economia e ao esporte. Sempre ele vem com comentários inteligentes, interessantes. Então, um abraço vai pro Lúcio de Castro, é um grande jornalista. E ó, mano, Anônimo, vai para ela que tem sempre nos ajudado, assiste o vídeo por completo, segundo palavras dela mesma. ela consegue fazer Ela isso? consegue, não sei como ela consegue assistir o programa inteiro, ela não muda de vídeo. Essa é uma guerreira. Essa aí é persistente. O abraço vai pra Amandinha. Forte abraço, Amanda. Obrigado aí por estar divulgando a gente aí, tá curtindo. Abração pra você. Muito obrigado a você que participou junto conosco aqui do programa. Acompanhe o Net Esporte 3 até semana que vem. Um abraço. Fomos.